Graças a Deus, meus irmãos. Hoje eu quero compartilhar um texto com vocês que está no livro de segunda carta de Paulo a Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 8, versículos do 7 ao 9. Paulo está ali incentivando aquela igreja, aquele povo a contribuir para o reino de Deus. Né? E ele começa no versículo 7 a falar assim, eu vou ler. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda a dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. É um privilégio contribuir para o reino de Deus. Mas ele continua, não vos digo isso como com quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. E aqui no 9, Paulo aprofunda esse debate sobre contribuir, sobre o que é a verdadeira riqueza para nós, né? Porque ele diz assim, ó, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. E aí você olha para esse texto e fala assim, como assim Jesus Cristo rico? Né? Mas se você pensar e olhar lá para fora em Filipenses, para a gente poder entender essa riqueza de Jesus, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7, vai dizer que Cristo, na sua divindade, abriu mão de ser Deus, não reivindicou ser Deus, e foi servo, como eu e você. Olha o que ele vai dizer. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, Jesus é Deus, é um com Deus, é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Jesus, na sua divindade, no alto da sua divindade, não reivindicou ser Deus. E quando ele abre mão de ser Deus, ele se esvazia, ele abre mão de ser Deus, ele abre mão de toda a sua riqueza e se torna semelhante a nós, pobres, seres humanos. Ele se torna servo. Então, voltando para o texto, né, para 2 Coríntios 8, 9. Então, Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por nossa causa e morreu por nós naquela cruz. Né? Para quê? Para que fôssemos enriquecidos em nossa pobreza. Como seres humanos somos pobres, mas a presença de Cristo em nós nos torna rico, porque ele abriu mão da sua riqueza para se tornar como nós, semelhante como nós. E esse texto aqui vai muito além de condição financeira. Tem muita gente que não tem condição financeira e é pobre de espírito. Não é? Assim como tem muita gente que tem condição financeira e também é pobre de espírito. O que o texto vai trazer para nós aqui é o quanto de Cristo, né, há em nós. É o quanto de Cristo habita em nós. Porque aquele que decide e declara Jesus como seu Senhor e Salvador tem o Espírito Santo dentro de si. E essa é a maior riqueza que nós podemos receber aqui nessa terra. Não é carro, não é bem material, não é nada. Simplesmente Jesus em nós, habitando em nós. O Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então aqui não fala de dinheiro, fala da nossa espiritualidade. Não fala de religião, fala de Jesus Cristo. O quanto que nós vivemos Cristo. E o quanto que nós somos ricos espiritualmente em Jesus. Por sermos santuário, por nosso corpo ser templo do Espírito Santo. E essa riqueza é desenvolvida em nós. Nós entregamos a outro aquilo que tem em nós, aquilo que Jesus deixou em nós, aquilo que o Espírito Santo fala em nós. Então o texto fala de uma riqueza que Jesus abriu mão, que é a divindade, para ser como nós, porque assim, na nossa pobreza, fomos enriquecidos. Que a gente possa refletir sobre essa passagem, que a gente possa entender que a nossa riqueza está em Jesus Cristo. Fica na paz. Um grande abraço.